Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa. É um prazer tê-los aqui hoje, estamos animados para entrar na Palavra de Deus, então vamos pegar nossas Bíblias e nos preparar, vamos avançar. E eu já aproveito para te convidar a se tornar um seguidor deste canal, para deixar o seu like aí. Estaremos sempre aqui para orar por você, concordar com você e saiba que estamos felizes de tê-los conosco e pela oportunidade de falar para você em português. Bem, nesses vídeos temos falado sobre o poder das palavras e um ângulo em particular que temos abordado e analisado é como fazer e manter as nossas palavras criativas. E a razão para eu dizer isso é porque se você olhar, se considerar a lei da primeira menção, você percebe que quando volta ao livro de Gênesis e você olha para o que aconteceu no princípio, o primeiro uso das palavras foi para criar, não para comunicar. Porque Deus olhou para tudo aquilo e tudo estava vazio e sem forma sobre a face da terra, das águas e por aí vai, e Deus disse, haja luz. Agora sabemos, é claro, que a ciência... sabe, por causa do avanço e desenvolvimento científico, que esta é a descrição bíblica do Big Bang. Quando Deus disse, ele liberou aquilo que estava dentro dele e com isso ele formou este universo. Agora a Bíblia nos diz que podemos fazer a mesma coisa. Agora eu entendo que as palavras comunicam, elas comunicam ideias, elas comunicam visão, comunicam conceitos, mas tenha claro na mente que palavras criam. E você pode, com o poder das suas palavras, criar uma vida, criar um mundo, criar o próprio ambiente em que você vive. E podemos fazer isso por escolha. E veja, de fato todo mundo faz isso. Porque esta é a natureza do ser humano, fomos criados à imagem de Deus. Deus, um espírito que fala, criou o homem, um espírito que fala. E quando falamos, nós não apenas nos comunicamos uns com os outros ou expressamos aquilo que está dentro de nós, mas essas expressões, na verdade, resultam em criação. Nós criamos uma atmosfera, criamos um ambiente. Eu lembro de uma vez, anos atrás, estávamos começando a igreja e eu mantinha os meus escritórios em casa. Naquela época nós tínhamos um auditório como igreja, um lugar que alugávamos para usar. Não tínhamos lugar para gabinete nenhum lá, eu usava a minha sala de estar, a sala de estar da casa que eu alugava na época, como um gabinete. Na verdade usávamos para duas funções naquela época. Bem, então eu usava para trabalhar e para receber pessoas e um casal da igreja veio à minha casa, veio àquela sala de estar, sabe, sentamos, falamos. Eu estava sentado à minha mesa, eles puxaram umas cadeiras e sentaram, e estavam lá para um aconselhamento de casamento, e estavam tendo problemas, a casa cheia de conflitos, estavam brigando um com o outro, discutindo, sabe, e buscavam ajuda nesse sentido. E então, sentados ali falando, eu nunca vou esquecer da expressão no rosto da esposa, e a forma como ela disse, existe uma paz nesta casa. Bem... sabe, para mim era algo que eu estava acostumado a viver. Agora, dizemos isso, mas nem sempre foi assim. Porque mais cedo em nosso casamento, minha esposa e eu, nós, antes de termos conhecimento da palavra, antes de termos um relacionamento com Jesus, nós certamente tivemos nossas idas e vindas e altos e baixos. E houve muitos conflitos e muita contenda ali. E eu lembro muito bem, sabe, que eu cresci numa atmosfera dessa, cheia de conflito, contenda, confusão e... havia mesmo um medo, era uma inquietação. Mas quando aprendemos o poder das palavras, e a minha esposa e eu começamos a usar as nossas palavras construtivamente, ao invés de destrutivamente, então, nós conseguimos, sabe, nós fizemos intencionalmente, mas ao mesmo tempo, algo pode acontecer de tal forma que você nem reconhece, até que chame a atenção de outra pessoa para isso. Então, nós tínhamos estabelecido naquela pequena casa, a casa nem era nossa. Estávamos só vivendo lá, era uma família de 4 e nós usávamos para funções administrativas temporariamente, mas nós criamos uma atmosfera de paz, simplesmente falando a palavra de Deus e falando de acordo com a palavra de Deus, falando palavras de amor, falando palavras de paz, falando palavras de descanso. E como resultado, nós criamos uma atmosfera naquele lugar que alguém que veio de fora reconheceu instantaneamente.
E era isso que eles desejavam, era o que ela estava procurando. Meu Deus, que paz existe nessa casa! Bem, aquilo não veio por acaso, aquilo foi planejado. Nós nos propusemos a criar uma atmosfera de paz. Ouça, há algo a respeito da paz que adiciona à sua habilidade criativa. Então, se você quer ser criativo, então é muito importante que você, estabeleça e crie uma atmosfera de paz, porque a criatividade surge em uma atmosfera de paz. Eu lembro que o T.L. Osborne disse algo, muitos anos atrás, eu nunca esqueço, ele disse, faça o que for preciso para se cercar de paz. Isso tem sido parafraseado de várias formas. O meu amigo Jerry Savelle usa isso frequentemente. Compre a paz a qualquer preço. Faça o que for preciso para se cercar de paz. Mas veja como começa com suas palavras. Agora, há certas coisas que eu gosto que simplesmente ministram paz a mim. Sabe, é simplesmente algo que faz parte de mim. Uma coisa que eu gosto são aviões. E só de estar cercado, estar num ambiente com aeronaves, isso me traz paz, é algo que eu gosto muito. E isso me faz pensar de forma grande. Mas não se trata apenas de adquirir coisas, me entenda bem. Trata-se de estabelecer essa atmosfera de paz com o poder de suas palavras criativas. Agora, eu quero te lembrar outra coisa que lemos aqui em Tiago, capítulo 3. A Bíblia diz, o capítulo inteiro fala da importância de domar a sua língua e mantê-la sob controle. E ele diz que se você puder controlar a sua língua, então você pode controlar toda a sua vida. Você pode controlar tudo ao seu redor. Você pode, de novo, para parafrasear, você pode criar um novo mundo ao seu redor com as palavras da sua boca. Mas ele diz assim no verso 8, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado cheio de veneno mortal. Agora, o que ele está trazendo aí é que nenhum homem pode domar a língua na sua própria força. Você tem que ter a ajuda de Deus, tem que ter a palavra de Deus. Veja, a sua língua, de novo, ela libera poder criativo. Ela libera poder que vem de dentro. Ela não necessariamente chama esse poder de outro lugar. É o que está em você. Então é por isso que pôr a palavra em sua boca fará com que a palavra vá para o coração. E a palavra no seu coração, saindo pela boca, vai gerar capacidade criativa, poder criativo, um efeito criativo. Então, mais uma vez, o que queremos é tornar nossas palavras o mais criativas possível e então mantê-las, guardá-las o mais criativas possível. Então esse é o contexto que ele está trazendo aqui. E ele diz, a língua nenhum homem pode domar, ele sozinho. Verso 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Pode da mesma fonte, do mesmo local, jorrar água doce e amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar azeitonas, ou uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. E então ele faz a pergunta, quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vocês, que ele mostre, pelo seu bom comportamento, suas obras, com a mansidão da sabedoria. Que a sua conversa reflita a sua sabedoria, que a sua conversa reflita o conhecimento que você adquiriu da palavra de Deus, como colocando a palavra de Deus em sua boca. Agora, quando eu digo a palavra de Deus, eu não me refiro a ficar citando versículos o tempo todo necessariamente. Eu quero dizer falar de acordo com a palavra de Deus, falar em concordância com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu sou abençoado, então eu sou abençoado. Não fale sobre si mesmo de uma forma negativa. Não fale sobre a sua vida de uma forma negativa. Não reclame o tempo todo. Não fique dando desculpas o tempo todo. Ao invés disso, acesse o poder de Deus. Mas lembre que ele disse que você não pode fazer isso para si mesmo e não pode bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar homens e esperar que essa fonte permaneça pura. Uma das coisas muito importantes de se reconhecer é que, para controlar o seu ambiente, você terá que controlar a sua língua, terá que controlar o coração, porque do coração procedem as saídas da vida, e se quiser experimentar isso, terá que entregar sua língua ao Senhor. Então é aí que começamos. Começamos dizendo, damos a glória a Deus, damos o louvor a Deus, honramos a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu posso, então eu posso. Se a palavra de Deus diz que eu sou, então eu sou. Se a palavra de Deus diz que eu tenho,
Então eu tenho. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que eu sou a justiça de Deus, então não faz diferença como eu me sinto, eu sou justo diante de Deus. Você pode não gostar de mim, mas Ele gosta. E a palavra de Deus diz que eu sou curado, então eu declaro sobre a minha vida, eu sou curado. Pelas pisaduras dele eu fui redimido. Ele levou a maldição por mim, e por isso eu sou abençoado. Eu não estou mais debaixo de maldição. Jesus me libertou. Eu fui redimido da maldição da lei. Debaixo da maldição da lei há a morte, debaixo da maldição da lei há a doença, debaixo da maldição da lei há a pobreza. Então eu sou redimido da morte. Sou redimido do espírito da morte, redimido das armadilhas da morte. Eu fui redimido do sistema da morte. Ou sim, é claro, todo mundo passará por uma transição física em algum momento, mas não é disso que eu estou falando, não estou falando do ato físico de morrer. Eu falo da morte em todas as suas formas. A doença é uma forma de morte. A doença é resultado da morte espiritual. E eu sou redimido, glória a Deus. Esse vírus que passou aí eu nunca peguei e nunca pegarei. Eu não me importo de dizer eu não vou ter câncer, eu não tenho câncer e nunca terei. Eu não me importo de dizer eu já declarei que na minha casa, na minha igreja, a minha família é uma área livre de câncer. Como você diz isso? Alguém pergunta. É muito simples, eu só concordo com a palavra de Deus. Veja, não fui eu que fiz isso. Jesus fez. Eu não carreguei a maldição. Jesus fez. Eu não levei minhas próprias doenças ou suas doenças ou as doenças de qualquer pessoa. Jesus levou. Eu simplesmente entro em concordância com ele. Mas se ele as levou, então eu não preciso levá-las, e a minha família não precisa levá-las, a minha igreja não precisa levá-las, e desta forma eu declaro, na integridade da palavra de Deus, ao demonstrar a partir do fato de que eu fui cheio de conhecimento, eu mostro pela minha conversa as minhas obras com a mansidão da sabedoria. E mansidão aí, a capacidade de ser ensinado é muito importante. Se você vai andar pelo seu próprio conselho, pelos seus próprios sentimentos, suas próprias ideias, então você não é uma pessoa de mansidão, você não é ensinável. Você tem que ser ensinável, tem que permitir que alguém te ensine, te eduque. Então, mais uma vez, quem é o homem sábio dotado de conhecimento entre vocês? Você é sábio? Você recebeu conhecimento da palavra de Deus? Então deixe isso aparecer na sua conversa. Deixe aparecer na forma como fala, deixe aparecer na forma como você vive a sua vida. Agora, começamos dando glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Ele. Obrigado, Senhor Jesus, pelo que você fez em minha vida. Eu concordo que está feito. E desta forma, eu vou descansar nisso e eu vou me alegrar nisso. Certo? Então assim começamos a fazer isso. Estamos dando o primeiro passo para tornar nossas palavras criativas e estamos mantendo esse passo para mantê-las criativas. Então eu continuo a dar glória a Deus, eu continuo a me alegrar. É por isso que a Bíblia nos diz que devemos examinar a nós mesmos, nos certificar se estamos mesmo na fé. E como fazemos isso? Examinando a paz e a alegria em nossas vidas. Veja, a verdadeira fé sempre será acompanhada de alegria. A fé é otimista. Sabe, a própria natureza dela, a própria ideia dela. A fé, ela indica uma positividade. Pessoas negativas e fé não combinam. A fé sempre produzirá positividade, ela sempre traz um conceito de que é possível fazer uma atitude assim. É uma posição que diz, com Deus tudo é possível. A negatividade e a fé não andam juntas. Agora estamos nos examinando, nos certificando de que nos mantemos positivos, assim nos tornamos bem eficazes, e um dos ingredientes-chave nisso é continuar dando glória a Deus. Então eu ando por aí louvando ao Senhor. Glória a Deus, obrigado Jesus. Eu não estou falando isso para te impressionar, ou para demonstrar isso a você, ou, sabe, alguma coisa assim. Eu estou falando do meu coração. Eu estou constantemente dando glória e louvor a Deus. Sabe, acaba se tornando um hábito. Eu sei disso. Quando eu não era salvo, antes de conhecer o Senhor, certamente eu não tinha o hábito de dizer louvado seja Deus, ou glória a Deus. Mas uma vez que eu fui salvo, que eu passei a ter um relacionamento com Jesus, e uma vez que eu comecei a aprender a palavra, e especialmente porque eu comecei a me associar, eu ia para a igreja, eu me conectava com outros crentes. Alguém pergunta, isso é um hábito? É claro que é um hábito. Alguns hábitos são bons. Você deve adquirir esse hábito. Eu adquiri o hábito de dizer glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Sim, amém.
Então, estas são coisas que vão te ajudar em sua criatividade no que diz respeito ao poder e à criatividade das suas palavras. Então, é um bom lugar para começar. Conectar-se em uma igreja, conviver com outros crentes, conviver com pessoas de fé semelhante e começar a desenvolver o hábito de dar glória a Deus. Certo, passo 1, mas agora observe onde começamos novamente. Tiago capítulo 3, verso 10. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Não funciona. Não funciona. Se você quer que suas palavras sejam criativas, ou seja, maximizar a capacidade criativa das suas palavras para produzir o efeito desejado, se você quer fazer isso, então você terá que permitir que a palavra de Deus reine em sua vida no que diz respeito aos outros. Você vai ter que parar de falar mal dos outros, terá que parar de retribuir mal por mal. Agora vimos isso, vamos voltar um pouco para o livro de 1 Pedro capítulo 3. E ele diz assim, verso 8, falando a todos os crentes, finalmente, sejam todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amem como irmãos, sejam compassivos e atenciosos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção. Certo, vamos examinar um pouco aqui. Quando o mal é falado contra você, o que é que você dá de volta com o que você retribui? Ele disse, não retribua o mal, ao invés disso, ou pelo contrário, bênção. O que você faz quando alguém te afronta? O que você faz quando a vida te afronta? Você não retorna ou retribui injúria por injúria, mas, pelo contrário, bênção. Vamos ler de novo, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isso foram chamados para que possam herdar a bênção. Porque aquele que quer amar a vida, certo, eu amo a vida, e eu quero uma vida que seja amável. Eu não quero só passar por ela, eu não quero só andar por aí, não quero só sobreviver. Deus me chamou para prosperar, chamou você para prosperar, não para sobreviver. Então, se você quer amar a vida, aquele que deseja amar a vida e ver bons dias, esses são os dias que eu gosto, que refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não falem dolosamente, que ele se aparte, que é uma palavra antiga para se afastar, afaste-se do mal e faça o bem, que busque a paz e a siga, ou seja, é preciso persegui-la. Então, de novo, afaste-se do mal e faça o bem, que busque a paz e a persiga. Mais uma vez, você deve querer criar uma atmosfera de paz antes de tudo. Então você não poderá retribuir o mal por mal ou injúria por injúria. Agora, sabe, veja, não há nada de novo. Nada de novo aí, mas ao mesmo tempo, vivemos num mundo em que há tanta tecnologia e tanta informação chegando até você o tempo todo, que você é confrontado com coisas que uma geração atrás não seria confrontado. A internet tornou possível a você saber instantaneamente o que acontece na vida de qualquer um. Qualquer pessoa a quem você esteja conectado pelo Facebook ou Twitter, ou qualquer um desses, sem mencionar todas as notícias e programas de televisão, todas as fontes de informação, todos os recantos de notícias na internet, tudo isso está jogando informação em você o tempo todo. E, como resultado, ouvimos muita injúria hoje em dia. E ouvimos muitas notícias ruins hoje em dia, muita raiva hoje. E se você não tomar cuidado, isso vai acabar com você. E você vai se ver andando por aí com raiva e irritado sem nem saber por quê. E a razão para isso é que palavras têm chegado até você, palavras cheias de raiva, cheias de astúcia, cheias de dolo, que significa engano. Estas coisas, elas vêm sobre você e elas carregam consigo o espírito que está por trás delas. Eu vou te contar um segredo sobre as palavras. Palavras são containers. Elas sim expressam uma ideia, mas elas também carregam o espírito daquilo que as iniciou. E quando você pega a palavra de Deus e começa a concordar com ela e falar ela, aí então você começa a liberar o espírito daquele que a falou em primeiro lugar. Agora, o mesmo é verdade do lado negativo. Quando você pega palavras de outras fontes, você também está pegando o espírito dessas coisas. E você não consegue falar essas coisas, ou entrar em concordância com elas, ou passá-las adiante, sem que esse espírito afete a você e a sua vida. Então, se você quiser ter paz, então fique em paz. E a forma de você fazer isto é não pegando
essas ideias de inquietação, esses conceitos de agitação trazidos por outras pessoas. E por que eu faço isso? Porque eu quero manter as minhas palavras criativas no sentido positivo. Eu quero manter e proteger o que Deus me deu. Glória a Deus. Então você deve se afastar dessas coisas. A primeira coisa que ele diz é não espere usar as suas palavras para bênção para si mesmo e, ao mesmo tempo, amaldiçoar os outros. E quando eu digo amaldiçoar, entenda, não quero dizer lançar uma maldição. A ideia aqui é falar negativamente dos outros. Não dá para ter coisas positivas na vida enquanto você estimula ou você promove negatividade para os outros. Não funciona assim, é aí que você tem que purificar a sua corrente. Sabe, a fonte de água, a água pode entrar na sua casa, mas onde quer que seja a fonte, o que quer que esteja na fonte, estará contido na água que sai pela sua torneira. Veja, a água não se origina na sua casa, ela não se origina na pia da sua cozinha. Ela vem de outro lugar, mas, ao mesmo tempo, o que quer que esteja na fonte vai ser liberado pela torneira que está na sua cozinha. Da mesma forma, o que quer que esteja na fonte, do que está entrando em você e fluindo a partir de você, estará carregado com esse fluxo, esta corrente. Eu lembro de ler um testemunho em um dos livros de Lillian B. Yeomans sobre como a epidemia de febre tifoide surgiu em uma área, em uma cidade. Eles descobriram, que a água poluída era uma das causas. Então começaram a procurar, eles bebiam água que vinha de um córrego, de onde eles, é claro, tiravam água de um córrego, um riacho ali. Mas eles começaram a rastrear, eles foram rio acima pelo ribeiro e descobriram que a fonte da água que saía da terra, como um poço artesiano, formou-se um poço ali. E um animal havia caído e se afogado. E como resultado disso, aquele animal começou a se decompor nesse poço de água, e aquilo que afluía a partir do poço e descia o rio, as pessoas bebiam daquela água e ficavam doentes com febre tifoide. Veja, não dava para ver aquilo na água. Seria necessário para ver teriam que usar um microscópio ou um exame apurado científico para determinar a bactéria na água. No entanto, ela estava lá porque a água foi poluída em sua fonte. E então tiraram um animal dali, eu acredito que eram porcos mortos que caíram ali. Eles tiraram aqueles porcos dali e disseram, à medida que a água for fluindo aqui, as pessoas pararão finalmente de tomar sopa de porco morto. Bem, eu penso que um dos problemas que temos na vida hoje é que muitos de nós estão bebendo água de porco morto. Toda essa coisa que vem fluindo para as nossas vidas, de todas essas fontes, do Facebook, do Twitter, todas essas reclamações e toda essa raiva e pessoas sempre furiosas com uma coisa ou outra, isso é sopa de porco? E se você beber, e então regurgitar aquilo, não espere ter a paz de Deus reinando na sua vida como deveria. Glória a Deus. Bem, nosso tempo acabou, vamos parar por aqui então. Nós ainda vamos avançar muito. Veremos mais versículos da próxima vez, eu espero você lá. Para concluir, eu quero declarar sobre você. Eu declaro paz ao seu corpo agora, eu declaro cura e força a você em nome de Jesus. Quando eu falo esse nome, Satanás tem que dobrar os joelhos. Quando eu falo esse nome, a doença tem que se dobrar. E eu falo contra a doença que está vindo sobre você e sua família, eu quebro o poder dela em sua vida, em nome de Jesus. E eu libero o poder curador de Deus e a abundância de Deus sobre você, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, vejo você na próxima. Eu quero dizer que para mim é uma alegria estar com vocês nesse canal aqui. Mande esse vídeo para quem você gosta. Vamos abençoar a vida das pessoas, pois a glória do Senhor está em nosso meio. A palavra de Deus é poderosa e funciona de verdade. Antes de encerrar, eu tenho mais uma coisa a dizer. Não se esqueça, eu sou o Scott Webb, eu amo você e eu quero te ver na próxima vez. E lembre, há poder, especialmente na palavra falada de Deus.